Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2. Nessa noite nós pretendemos tratar do seguinte tema: procurando por Jesus. 3 diferentes formas de se relacionar com Jesus, com o nascimento de Jesus. Leiamos, irmãos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. Ele disse: desponte, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfurecendo-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhes: desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será nazareno. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é poderosa, rica e eficaz,
que pode transformar as nossas vidas, mudar o nosso coração, a nossa mente, nos fazer adequar à Tua vontade e nos salvar através da pregação. Ó Pai querido, nós pedimos que o Senhor use a minha boca como instrumento vivo nas Tuas mãos. Que nós possamos nessa noite meditar a respeito do Senhor, do nascimento do Teu Filho e de tudo que isso significa para as nossas vidas. E que isso possa também nos mover para Te servir como o Senhor deve ser servido, adorar como o Senhor deve ser adorado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler nessa noite é um texto que retrata um evento central da história e alguns fatos que ocorreram no entorno deste evento. O nascimento de Jesus. Este evento, um evento central, divisor da humanidade, tanto no que diz respeito à fé, como os próprios calendários, a vida em si da sociedade, está toda afetada por esse evento. Toda a escritura do Antigo Testamento foi produzida para que chegasse nesse dia. Todos os fatos foram desencadeando para que se permitisse chegar neste momento, o momento do nascimento de Jesus, o Salvador, o libertador do mundo. E nós vemos nas Escrituras uma série de profecias a respeito de Jesus sendo apresentadas, mostrando como seria o nascimento, como seria a morte, todos os elementos esses proferidos, profetizados há pelo menos 400 anos antes do nascimento de Jesus acontecer. Não há dúvidas com relação ao fato de que Jesus é aquele que está profetizado há mais de 400 anos antes desse fato. Todos os elementos anunciados vieram a se cumprir em Jesus. E a importância desse fato se dá porque esses elementos comprobatórios de que Jesus de fato era o Cristo são apresentados passo a passo até chegar a esse momento. E nós vemos a revelação progressiva das Escrituras, fazendo um desenvolvimento até chegar nesse momento em que nós temos o que se chama a plenitude do tempo. O momento preparado por Deus para que o Filho de Deus, o Salvador do mundo, viesse ao mundo cumprir o seu propósito. E da mesma forma como aconteceu com a crucificação de Cristo, quando Jesus, em diversos momentos, ele dizia: ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é chegada a minha hora. E quando chegou o momento, ele diz: é chegada a minha hora. A mesma precisão de tempo que ocorreu para a morte de Jesus é a precisão de tempo que ocorreu para o nascimento de Jesus. Além de todos os fatos demonstrarem a soberana amostra da mão de Deus agindo, os teólogos ainda mencionam que o momento histórico também era todo favorável ao desenvolvimento do cristianismo após o nascimento de Jesus. Nós tínhamos nesse momento da história uma língua comum à maioria dos povos, que era o grego, inclusive o Novo Testamento foi escrito em grego.
Nós tínhamos uma cultura e um domínio comum também do Império Romano, que propiciou também a expansão do Evangelho. Nós temos o nascimento de Jesus e o cristianismo se desenvolvendo após vários exílios, pelos quais os povos de Israel, o povo de Israel, ele foi sendo espalhado ao redor do mundo, e alguns retornavam, mas muitos ficavam nos locais que tinham sido levados, o que ampliou em muito a evangelização, auxiliou em muito as missões, os atos evangelísticos praticados pelos apóstolos e especialmente pelo apóstolo Paulo. E nós vemos aqui nessa narrativa de uma plenitude do tempo para mostrar que esse momento é o momento mais importante da história da humanidade. E nós vamos observar nesse texto lido que, muito embora haja toda essa importância para esse momento, que muitos atos praticados pelos personagens narrados aqui não demonstram que esses fatos estavam sendo percebidos por eles. Essa importância estava sendo percebida por eles. Em Gálatas, capítulo de número 4, nos diz no versículo 2, no versículo 3 e no versículo de número 4, que nós estamos diante da plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse momento, portanto, é o momento de maior importância, o ápice da história. E nós precisamos ver que nesse texto alguns comportamentos destoam desta importância. O primeiro registro que gostaria de fazer com os irmãos seria de algumas considerações a respeito dos denominados magos. Nós começamos a leitura mostrando que os magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntando a respeito do rei dos judeus. Vamos ler os versículos iniciais novamente, irmãos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Nós temos poucas informações no texto a respeito de quem seriam esses magos. Mas algumas coisas nós sabemos, que não eram 3, pelo menos não existe o registro que seriam 3, porque sempre quando você ouve a história dos reis magos, você vê 3 personagens, inclusive com nomes citados. Não há o registro bíblico da existência de 3 magos, muito menos que eles eram reis, e muito menos ainda que tinham nomes especificados. O fato que existe, que talvez levou à consideração de que seriam 3, é em relação à existência depois de uma menção a 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas não necessariamente que foram 3 reis. Podia haver mais pessoas, né? E os presentes foram de 3. Mas o que nós temos aqui de consenso é que magos não eram mágicos, não eram pessoas mágicas, como se pode imaginar. A ideia aqui é que magos aqui seriam sábios, seriam os cultos da época, os cientistas, aquelas pessoas que estudavam os astros, a astrologia, a astronomia. E
muito embora eles estivessem em local muito distante, estivessem, como dito, chegado a Jerusalém após um trajeto, nós vemos que eles tiveram comportamentos interessantes e que precisam ser por nós contemplados nessa noite. Alguns desses comportamentos nós vemos nos versículos iniciais que eles chegaram questionando onde estava o recém-nascido. E é interessante que o grau de certeza a respeito desses fatos, ele é constrangedor para o povo de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém, ela fica localizada a cerca de 7 ou 9 quilômetros de Belém. Belém a Jerusalém, 7 a 9 quilômetros. Eles visualizaram uma estrela muito chamativa que estaria apontando para um registro bíblico que eles provavelmente tinham conhecimento por influência, por divulgação do Antigo Testamento, numa passagem de Números, que fala da estrela, do cetro que se estende, mostrando, apontando para Jesus. E esses magos, esses cultos da época, puderam observar de longe isso, mas esses fatos não foram contemplados e a presença de Jesus no meio do povo de Israel não foi contemplada pelos seus. Os ensinos bíblicos e os sinais da natureza precisam nos mostrar Jesus. Através da natureza, nós reconhecemos a existência de Deus. E através da palavra de Deus, nós também reconhecemos a existência de Jesus e nós precisamos buscá-lo, adorá-lo, procurá-lo. E por isso, a mensagem, procurando por Jesus. E ainda, dentro dessa visão dos magos, nós vemos que eles, além de observarem os sinais que estavam dispostos a todos, também procurarem elementos nas Escrituras para descobrir onde exatamente Jesus estava. Nós vemos que eles saíram do seu comodismo, do seu distanciamento geográfico, para se aproximar, para adorar a Jesus, para buscar a Jesus. E isso também precisa nos incomodar, porque, como já dito, os religiosos da época estavam ao lado de Belém, sabiam das informações, foram chamados a atenção para esse fato pelos sábios, pelos esses magos, mas mesmo diante de todos esses elementos, não há o registro de que eles saíram junto com os magos à procura de Jesus. Eles permaneceram acomodados. Além de uma quebra do comodismo em que esses magos poderiam se situar, relativizando aí por conta da distância, dizendo que não era um povo judeu, então era rei dos judeus, então por isso não deveria eles se envolver com essa religião. Eles deixaram os seus locais de nascimento e se dirigiram à procura de Jesus. Perderam tempo, deixaram o convívio de familiares, fizeram tudo o que era necessário, enfrentaram as adversidades que tinham que enfrentar para adorar a Jesus. E o registro bíblico aqui também nos mostra que ao encontrar Jesus, eles se alegraram.
Isso também precisa ser pensado por nós, porque isso nos constrange, porque muitas vezes nós, como religiosos, como aqueles religiosos lá de Jerusalém, não nos mobilizamos para buscar a Deus, a Jesus, e também não nos alegramos como deveríamos nos alegrar para adorá-lo. Há aqui também o registro nessa passagem de que os magos teriam, além de adorado a Deus, reconhecido como gentios, algo que o povo de Jerusalém não fez, nem neste momento e nem posteriormente, que é reconhecer os ofícios de Jesus, de rei, de sacerdote e profeta, pois, segundo os teólogos, ao oferecer os presentes, as ofertas, ouro, incenso e mirra, eles estariam reconhecendo os ofícios de rei, de sacerdote e de profeta, ofícios do nosso Senhor. Além de, então, tudo isso que nós já dissemos, precisamos reconhecer o Rei Jesus, o sacerdote Jesus e o profeta Jesus. E por último, eles serviram também ao Senhor com seus bens. Eles não só despenderam tempo, dedicação para descobrir onde estava Jesus para o adorar, eles também não chegaram de mãos vazias. Eles foram ofertar ao Senhor. E muito provavelmente essas ofertas valiosas foram utilizadas posteriormente para que José, Maria e Jesus pudessem se sustentar, pudessem se locomover para o Egito, depois retornar, mostrando a providência de Deus na história, que sustenta a história, sustenta os seus filhos e sustentou de modo especial o seu filho Jesus para o ministério que ele tinha preparado para ele. Em resumo, os magos buscavam servir e adorar ao Senhor. E aqui fica o primeiro questionamento. Nós temos seguido esses exemplos? Nós temos buscado servir e adorar ao Senhor? Um segundo personagem que nós precisamos analisar nesse texto seria o do rei Herodes. O rei Herodes, um rei reconhecidamente sanguinário, um rei que era tido como sendo um rei mau, um rei ardiloso. Ele, ao receber a informação de um rei dos judeus, ele, de forma ardilosa, tenta colher informações a respeito de onde estaria esse Jesus, o denominado rei dos judeus, para, com isto, simulando uma possível procura posterior para adorá-lo, mas com o fim verdadeiro de exterminar a vida de Jesus. A história conta que Herodes desenvolveu toda a sua trajetória política usando de um poder extremo, vingativo, e matava e destruía todos que se colocassem no seu caminho. Era alguém que não tinha confiança em si mesmo, alguém que governava com o uso do abuso. A história registra que ele matou a sua esposa, matou filhos por ciúmes, por loucura
por mania de perseguição, por medo de ser retirado do poder. E este homem é o homem que está diante de nós e que nós também precisamos pensar a respeito desse personagem. Porque muitas vezes nós não somente rejeitamos a Jesus, mas nós nos colocamos como pessoas que são objeção ao crescimento da obra dele, ao desenvolvimento do reino de Deus. E isso precisa ser pensado por nós. E aqui a mensagem, que era uma mensagem com relação aos magos, uma mensagem de algo que nós precisamos nos espelhar para fazer, aqui nós vemos que Herodes é alguém que nós devemos rejeitar, práticas que nós devemos rejeitar, e que numa menor intensidade muitas vezes passa pela nossa vida também. Herodes se opõe a Jesus e a tudo que ele representa. Herodes, muito embora não fosse um judeu puro, ele era um judeu. Ele era da linhagem de Esaú. E nós precisamos sempre nos lembrar de que existe uma linhagem, a linhagem da serpente, que é a linhagem que vai sempre se voltar contra Jesus e contra a sua obra, visando impedir que o Evangelho cresça, que Jesus seja conhecido e que a obra dele se achegue às pessoas. Essa personalidade de Herodes, ela fica um pouco melhor compreendida no versículo de número 3, quando nós vemos o texto retratando que, tendo ouvido a respeito de Jesus, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Aqui fica um registro final que precisa nos incomodar. Porque, tudo bem, nós entendemos o motivo, o porquê de Herodes estar tão alarmado. Ele estava preocupado com o seu poder, com o seu reinado, com o exercício da sua autoridade ali em Jerusalém. Mas por que o povo de Jerusalém também se alarmou? Me parece que o motivo de o povo de Jerusalém ter se alarmado seja por conhecer a personalidade complicada de Herodes. Herodes, um homem sanguinário, louco, estava alarmado. E as pessoas de Jerusalém não sabiam mais o que fazer, porque não sabiam o que poderia acontecer em decorrência desse destempero visualizado em Herodes a partir do conhecimento da existência do rei dos judeus. E isso também precisa ser um alerta para as nossas vidas. Nós, como povo de Deus, nós não podemos ficar alarmados diante das autoridades, das pessoas influentes na sociedade, que podem, momentos ou outros, se voltar contra aquilo que representa Jesus na vida do povo de Deus. Nós somos a todo momento constrangidos, ameaçados, direto ou indiretamente, com relação à fé, ao serviço que nós prestamos a Deus. E o testemunho de Jerusalém não foi bom para nós. Melhor seguir, nesse momento, o testemunho deixado pelos magos, que enfrentaram todas as adversidades para
servir, para encontrar Jesus? Você tem enfrentado todas as dificuldades para encontrar com Jesus? Eu tenho enfrentado todas as necessidades, as dificuldades para me encontrar com Jesus e adorá-lo dia a dia? Herodes representa alguém talvez dentro da sua família, dentro da política, dentro da sociedade, que tenta, com o seu destempero, com a sua loucura, nos impedir de também buscar, de procurar Jesus e adorá-lo. E por fim, irmãos, o terceiro grupo de pessoas narrados nesse texto é o grupo dos religiosos da época, que já foram mencionados e que tinham todos os elementos para encontrar com mais facilidade do que os magos. Tinham a palavra de Deus mostrando a respeito do Messias, do Salvador, da esperança viva dentro do povo de Jerusalém, amostras dos cuidados de Deus para preservar a descendência da qual adviria Jesus, a descendência de Davi, a descendência de Abraão. E nós vemos aqui que, muito embora com todo esse aparato de conhecimento, com todos os meios dispostos, se acomodaram, seja por medo do rei, seja por frieza espiritual, religiosidade. E nós precisamos ser também ensinados a não ignorar a Jesus como os judeus fizeram. Jesus veio para os judeus e eles não o receberam. Aqui o registro mostra que eles foram chamados, foi apresentado a eles o fato da estrela ter brilhado naquela direção, mostras da referência a Jesus, o nascimento do rei dos judeus, e nós vemos eles dando muita bola. A frieza espiritual estava reinando no coração dos religiosos da época. E que o que nós temos nessa noite a apresentar aos irmãos é novamente um sinal da existência de Jesus chamado Cristo, que nos mostra a sua palavra. O sinal dela está para todos verem que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus venceu o pecado, venceu a morte, e Ele se coloca como Salvador das nossas vidas. Que aquele que confessar Jesus será salvo. E nós, da mesma forma como visto no texto, nós temos o sinal para hoje. O sinal é hoje. O sinal é a cada dia das nossas vidas. O sinal está diante de nós no dia chamado hoje. O dia da nossa salvação. A cada dia nós temos que mostrar, que adorar, que procurar Jesus. Esse é o papel dos filhos dele. Este é o papel daqueles que são chamados filhos de Deus. Que o exemplo dado pelos sábios possam nos constranger. Pessoas de outros povos que se achegaram a Jesus
que puderam contemplar esse momento histórico e ser um dos primeiros que adoraram ao Senhor. E que a palavra de Deus, que norteou os passos daqueles magos, daqueles sábios, daqueles cientistas e estudiosos, possam também nortear os nossos passos para servirmos ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus, nós acabamos de meditar a respeito dessa passagem de Mateus 2, que mostra como o ser humano pode se colocar de maneira tão diferente diante da Tua presença. Nós pedimos que o Senhor, a cada dia das nossas vidas, como povo Teu, nos mantenha aquecidos, quebrantados, avivados em Ti, ó Pai, para que nós possamos sempre buscar o Senhor na Tua palavra, buscar ao Senhor enquanto o Senhor pode ser encontrado. Que o Senhor possa fazer com que as nossas vidas tenham a firmeza necessária para enfrentar os obstáculos da religião, as ameaças da sociedade que está em confronto contra o Senhor e o seu povo, contra os levantamentos que nós possamos ter dentro das nossas casas, das nossas famílias. Que o Senhor seja o mais importante das nossas vidas, ó Pai. Porque só assim nós poderemos dar valor às demais coisas, porque nós sabemos que tudo vem de Ti. Nós pedimos ao Senhor que não deixe que a frieza espiritual tome conta das nossas vidas, e que nós possamos, a cada dia, ser um povo mais feliz, alegre, por servir ao Deus Todo-Poderoso e ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus, que zela por nós, que nos incomoda a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Nós pedimos, ó Pai, tudo isso em nome de Jesus. Amém.